A parte 2 é que assim, eu fiz o estágio na faculdade e já tem aí, né, se eu for contar, são 10 anos de estudando FATEC. E muitas das vezes a gente teve que optar, eu tive que optar entre um bom trabalho que eu consegui ou voltar para a faculdade. Então, é isso, as pessoas mais velhas, né, mais maduras, que vão para uma faculdade às vezes com 40, com 50 anos, porque sim, eu já tive colegas de trabalho, já tive senhoras, idosos, e eu sempre, na minha família, eu sempre incentivava as pessoas a estudarem, não importasse o tempo, porque tem casos, por exemplo, de mães, né, que eu vou ter meu filho nova e você vai precisar se dedicar ao seu filho, a uma casa, mas em determinado tempo da família a pessoa quer exercer uma profissão. Então é difícil, né? Enfim. Aí, no meu caso, né, em relação a isso, eu já tive brigas, né? De você tentar conversar, quando a gente vai fazer trabalho em grupo, as diferenças entre das idades complica, porque montam-se os grupos de WhatsApp e tal, e antigamente, né, quem é lá da década de 90 e tal, você se reunia em grupo, às vezes para ter uma ideia bacana e apresentar. Então, eu já passei por situações na qual você tem o grupo, ninguém fala nada no grupo, ninguém senta para desenvolver, né, a gente fala a tempestade das ideias e tal, e é a galera que depois sobe em cima do mais maduro, né, da pessoa que sabe que se não entregar o trabalho vai reprovar. Eu já vi casos assim, de gente que, vou colocar o nome da ninfetinha lá, da novinha no trabalho, embora a pessoa não tenha contribuído com nenhuma competência para tal, tá? Então, assim, é difícil, gente. Então, no meu caso, o que aconteceu? Já teve briga, porque uma menina veio falar comigo de uma forma que eu não tolerei, e aí acabei também perdendo a razão, porque eu chamei ela de profissional da calçada, e aí nisso veio uma coordenadora conversar comigo, você não pode e tal, mas é fogo porque porque às vezes você tem que tolerar esse tipo de colocação desrespeitosa. Hoje as pessoas não respeitam, né, nas faculdades quem é mais velho, né? E aí fica com essas piadinhas. Eu pelo menos não levo desaforo para casa. Eu acho que enquanto eu tenho voz eu falo. É isso. É uma das razões do porquê eu resolvi fazer o canal, fazer o canal para poder falar algumas coisas. E é isso. Já tem várias tretas já de questão de faculdade. A mais recente foi também um trabalho na qual era um projeto de integrador, que primeiro a gente confecciona, né, faz o texto desse projeto e leva, que era um projeto de podcast que eu quero ainda fazer. Em nome de Jesus eu quero fazer. Mas as meninas que contribuíam comigo, uma tinha uma realidade de recém-casada e a outra entrou no grupo praticamente de paraquedas. E aí, nessa dela entrar de paraquedas, a gente não tinha interação no grupo. Então tava eu, né, correndo, saindo para trabalhar, né, morando sozinha, morava um pouco distante da faculdade, se tem dificuldades para chegar até o local, e não havia interação e eu cobrava essa interação até que um dia eu perdi a paciência e dei na carteirada, né? Tipo, não, gente, não adianta só uma pessoa se dedicar à proposta de um projeto e a outra pessoa não contribuir com nada e não ter essa comunicação fluida. E nisso eu acabei, né, falando que
o trabalho ficaria medíocre, e que de fato é, depois a gente pode explanar um pouco sobre o povo ser medíocre, né, ficar contente com o 6zinho que ganha nas provas, ou 5. Então, você fica... na USP, eu acho que ainda a média é 5. Se você entrar na FATEC, a tua média mínima é 6. Então, tem essas coisas. Às vezes, você não consegue passar por algumas etapas ou algumas bolsas, inclusive por causa dessa média. Então, não seja um aluno medíocre, né? Se esforce para sair dessa coisa. Foi o que eu falei no vídeo anterior lá, também sobre a questão dos concursos públicos. E aí a treta foi essa. Porque eu falei para mim, você não pode ficar se conformando só com a questão da nota. O importante é o objetivo do porquê você está fomentando um projeto, né? Eu vim de gestão de políticas públicas, participei um tempo de ONG, então há ali o processo. Primeiro eu documento a minha proposta para depois executá-la, para que não tenha falhas, né? Um elaborador de projetos faz isso, né? E elas não entenderam o processo, né? Pelo menos aqui eu mais tretei foi isso. Eu disse algumas coisas que, de uma certa forma, a ofenderam na questão de ela não ter entendido que era ser um aluno medíocre. Ela veio me atacar falando, mas você não veio tal dia. Eu falei, tá, mas o que está acontecendo conosco é um erro de comunicação, porque nós temos um grupo social onde as pessoas não interagem, e tá difícil, tá? Porque assim, da mesma forma que você tem as suas demandas de TCC e essas coisas para fazer, eu também tenho. E por que só eu tenho que vir num dia de chuva, de coisa, para me dedicar ao trabalho, sendo que o grupo é de 3 pessoas? Então, nisso eu já estava estressada, aí ela veio com as palavras de que eu tinha que ter brio, que não sei mais o que, sabe? Querendo me diminuir, falando que eu estava baixando o nível da conversa, sendo que em nenhum momento eu tinha usado nenhuma palavra de baixo calão com ela. Então, o que acontece com a moçadinha de hoje em dia é isso, você chama atenção, você é mais velho, mais maduro, e porque eles nunca receberam, talvez, educação dos pais deles, limites e entender, respeitar os mais velhos, aí eu falo, os mais velhos no geral, né, porque a gente que trabalha, a gente que, enfim, né, já passou por muita coisa na vida, se acham no direito de faltarem com respeito. Então, foi um semestre caótico, né? Eu abri mão de coisas de empresas, inclusive, para tentar segurar a faculdade, e não foi possível. Então, chegou num ponto que eu fiquei tão estressada, porque a pessoa, para dizer que ela tinha a competência, né, de fazer o trabalho, ela pegou um texto, remontou aquele texto da internet, achando que eu não iria perceber, ou que talvez a professora não fosse perceber, e depois mandou para mim. Aí disse que virou a noite toda fazendo o trabalho e tal. Aí eu percebi a canastrice, né? E falei, olha, tá, você fez isso aqui, pega o trabalho para você, retira o meu nome do trabalho e eu tô fora. Aí, né, foi, né, a facada no estômago, pela menina que ela falou assim, mas não tá certo, você tem que respeitar. E aí começou a falar que eu tinha sérios problemas mentais. E aí quem me conhece sabe que eu sou debochada. Já falei o seguinte também. Eu falei, eu não sabia que além de aluna da FATEC, você também era psicóloga. Você é psicóloga, psiquiatra, para dizer se tem ou não problemas mentais. Então é isso, gente. É uma falta de respeito generalizada. Então eu optei por sair do trabalho. Reprovei, obviamente, né, a professora depois de 30 dias, tá, que a professora foi resolver me dar uma resposta, depois eu ter explicado o problema para ela, tá, e no final é assim, né, eu estou trancada, eu vou prestar de novo o processo da FATEC, de novo, porque só falta um semestre, refazer as coisas de novo,
Mas é isso, gente. Essa é uma da treta, né, que aconteceu ali e acontece por essa questão sim do etarismo, tá? Que né, depois desse vídeo agora foi mais divulgado, mas sempre teve esse tipo de palhaçada nas universidades, tem porque um professor andragógico, que ele vai dar aula para adultos, ele não vai perder tempo com esse tipo de discussão. Mas o que as pessoas não entendem é que, né, as pessoas mais novas, né, tem que filtrar aquilo que falam, né? Então, tem muito problema com isso, né? Eu já sou também contra trabalhos em grupo, justamente por causa disso, mas aí vai depender muito do tipo de formação. No caso de secretariado, não tem muito o que fazer se nós trabalhamos com negócios, representação de produtos. Você tem que saber se expressar em todas as formas possíveis, né? Mas é aquilo, lidar com pessoas é difícil e aí essa é uma das histórias, essa é a parte 2, ficou um pouco grande, eu vou colocar lá no YouTube talvez, tá bom? E se você gostou, compartilha, comenta aí se você é que nem eu, né, já passou por essa experiência nada agradável em faculdade, de ter que lidar com gente que é sem noção, né? Mas você compartilha aí, tá bom? Um beijo.